14, eu vou colocar essa aula gravada, o link lá do YouTube, daí pode ver de novo. E o seguinte, semana que vem é a nossa prova, tá? Para a nossa prova, nós vamos trabalhar com o... Opa, peraí. No encontro... cadê, fio? Aqui. Desde latenciação. Então, vai ser aqui, ó. O encontro 7, 8, 9, 8 e 9, porque o 10 e o 11, se você olhar lá no AVA, eu tinha colocado o material da nossa aula prática. Então, estava agendado essas duas sextas com as aulas práticas, então tem só lá o roteiro da aula prática, o que a gente ia fazer, e boa. Então, o encontro 10 e 11 é só dessa parte, quer ver? Eu vou até confirmar aqui, para não falar besteira. Eu acredito que o 12, vamos ver aqui. Deixa eu ver. O 12, tô abrindo aqui. Isso, é o 11 e o 12. Então, vai ser o 7, 8, 9, 10. Porque o 7, vamos ver aqui. Ah, não. Não. Então, é o 8. 8, 9, 10. 8, 9, 10, tá? E o 11 e o 12 é prova, quer dizer, o roteiro da aula prática. E aí o 13 e 14, então, ele entra também na nossa prova. Então, nós não temos muito conteúdo para a prova, não. Claro que, né, tem que lembrar dos conceitos, dos conceitos lá de latenciação, mas dá um olhar mais aprofundado lá nos mecanismos de modificação molecular que a gente conversou. Então, aquelas reações lá de adição, né, de hibridação, replicação. Dá uma olhada lá naqueles slides daquelas aulas, vê lá os exemplos que a gente usou, a formativa 1, né, do segundo bimestre e a formativa 2, dá uma revisão lá naqueles exercícios que já está mais do que estudado, tá bom? A prova vai ter 10 perguntas, 10 perguntinhas, e ela vai estar no AVA, sessão 4.4. Aí eu vou pedir, por favor, para você, assim, avisar o pessoal que já na quinta-feira eu já vou abrir esse link, vocês já vão poder fazer a prova quinta-feira. Então, 6 horas da tarde, eu já abro na quinta, e aí vocês podem fazer nesse período da noite, né, que é o horário que vocês vão ter mesmo, claro, com certeza, porque é a hora que vocês estão estudando. Vai ficar aberto sexta o dia inteiro, porque sábado já tenho que lançar essas notas. E o seguinte, o sistema vai abrir e fechar sozinho. Eu não vou poder enviar o link para vocês, tá bom? Tem que entrar no AVA mesmo, sessão 4.4 no campo aula, tá bom? Então vai ficar aberto desde quinta à tardezinha até sexta-feira, tá? E façam com calma, 10 perguntinhas, tudo no AVA. E quando você for respondendo lá, você tem que assim, ó. Teve certeza de tudo que você respondeu? Clica lá, terminar e enviar. Porque enquanto você não fizer isso, a sua prova não vai. Então é como assim, você está deixando aberto lá, não tem um cronômetro por questão. Então você pode ficar 1 hora na primeira questão, 2 horas na segunda, é seu critério, tá bom? No período que ela fica aberta. Só que você tem que clicar lá em terminar e enviar. Porque se o pessoal não clicar em terminar e enviar, a prova não vai. A prova não vai, o período fecha e ele fica sem nota. Olha que loucura, tá? E no dia 7 e dia 8 de dezembro é a nossa prova sub, tá bom? E no dia 10 e 11 é o exame, tá? Então vai ficar aberto. Daí 7 e 8 é a sub de todas as disciplinas. E dia 10 e 11 é o exame de todas também. Vai ficar tudo aberto para vocês lá e vocês vão ter 10 e 11 para responder. Para quem ficar de exame, tá bom? Então, já está gravado, eles vão ver isso mesmo.
né? Eles vão ouvir e eu vou... Vamos começar, já é 7h30 já. Judiação você ficar aí esperando o pessoal que não vem. Vamos nós mesmo, aula particular. Qualquer coisa você pergunta, você fala aí. Tá certo. Ó, então nesta outra aqui, nessa aula do encontro 13, eu trouxe para vocês, como a gente estava lá no nosso cronograma lá, a gente trabalhar com os hipnóticos e sedativos. Sai muito, né, esses medicamentos. Vocês devem ter visto uma noção. Você teve farmacologia já? Já tive. Ah, então beleza. Então eu trouxe só aqui umas questões a nível de revisão, né, de como que eles agem, mecanismo de ação, só para dar uma relembrada nesses pontos, e aí a gente dá uma analisada nas moléculas deles, tá? Então, né, aqui, ó, esse quadro retrata bem, né, o que é um estado de ansiedade, né, olha lá, ó, de 1894, vejam, já tínhamos pessoas sofrendo desse mal, né, não é um mal contemporâneo, né, tipo atual dos nossos tempos modernos, por assim dizer, desde aqui já em 1800 e pouco já tínhamos pessoas com ansiedade e foi retratado por esse quadro, só que essas pessoas sofriam, porque não se tinha medicamento nessa época, né? Se a gente for lembrar que a aspirina, né, ela foi comercializada em 1888, só tinha aspirina. E se formos pensar então, em medicamentos para o sistema nervoso, então, nossa, só lá pela década de 50 e 60. Em 1900, aqui, ó, só no ano de 1950 em diante que começou a vir os primeiros sedativos e hipnóticos. E bem discretos, assim, por assim dizer, que começou. Então, essa galera aqui tinha que sofrer quieto, né? Então, os ansiolíticos, para que eles são usados? Tratamento de ansiedade, reduzindo sintomas ou intensidade das crises. Aí eles entram com e os hipnóticos são os fármacos que causam sonolência e facilitam o início e a manutenção do sono. Então não precisa nem dizer, né? Se vocês forem trabalhar em drogarias ou até mesmo forem trabalhar numa farmácia hospitalar, vocês vão ficar chocados com o volume de medicamentos ansiolíticos e hipnóticos que sai. Então, numa farmácia hospitalar, então, meu Deus do céu, né? E numa farmácia mesmo comercial, uma drogaria, por assim dizer, é absurdo o que sai. O lucro de uma drogaria hoje, né, está na venda dos ansiolíticos e hipnóticos. Só que para você, né, quiser montar a sua farmácia, digamos assim, se tiver algum, né, esse desejo de montar farmácia, a Anvisa, ela dá uma canseira de 6 meses para você poder vender ansiolítico e hipnótico. E tem que pedir a licença, né, na vigilância sanitária da cidade que você quiser abrir, né? E ela dá uma canseirinha mesmo, tá? Na vigilância sanitária. Mas o seu lucro, você vai começar a ver que o seu volume de venda vai duplicar, para falar pouco, quando você começar a vender ansiolítico e hipnótico, tá? Então, os de pequenas doses, que é o que nós temos a nível de pessoas que sofrem com insônia e afins, a nível de pequenas doses, ele vai produzir o quê? Sedação. Então, produzindo sedação. Doses maiores já vão entrar no estado de hipnose, e doses ainda maiores, estamos falando daí de anestesia cirúrgica. Então, são indutores, né? Os hipnóticos, eles são indutores de anestesia. Não são usados somente, único, exclusivamente eles, como anestésicos, né? Mas eles são indutores. E os dois, depressores do sistema nervoso central. Então, a ansiedade, né, a patológica, né, porque existe ansiedade não patológica? Sim, e é importante e ela nos protege, né? Então, vamos colocar, né, se dá para a gente colocar assim hoje em dia, né, uma ansiedade normal, ela é benéfica. Ela é benéfica, ela nos protege, ela prepara a gente para situações adversas, né? Normal, faltou um L aqui.
né? Ela é benéfica, ela prepara a gente para situações do dia a dia, né? Faz com que a gente fique atento, fique na vigília para coisas que possam acontecer. O problema é quando ela começa a ter interferência com as nossas atividades, né? Então a gente começa a não conseguir realizar as atividades corriqueiras. E as principais causas que nós temos hoje, né? O estresse, então, quem está em grandes centros urbanos como nós, né? Sorocaba, a gente já pode considerar que é um centrinho urbano já bem considerável. A depressão, né? Que entra aí por outros motivos, né? E a ansiedade. Aqui no caso, estamos falando da patológica. Dores também, as dores podem ser gatilhos, tá? Dores ocasionais ou crônicas, principalmente as crônicas, né? E estão associadas também com o caso de depressão. Alguns efeitos colaterais de fármacos, olha que interessante. Muita cafeína e muito álcool pode causar, né? A cafeína, né, sendo um estimulante, então está aumentando a atividade do sistema nervoso central, e o álcool, ele é um depressor do sistema nervoso central, né? Alterações no ciclo circadiano, então pessoas que estavam acostumadas a trabalhar no período comercial, né? 8 às 5 da tarde, e aí de repente se vê num terceiro turno, né? Isso acontece muito quem vai para, no caso da farmácia, para a área hospitalar, que tem lá o terceiro turno, às vezes ele vai motivado, né, pelo adicional noturno, que é de 30%, né, então, e ele nunca trabalhou na madruga, né, então pode começar a desenvolver uma ansiedade patológica, ou até mesmo em drogarias, que são 24 horas aí, o cara também se sente tentado por causa do 30% e vai, ou só, infelizmente, às vezes é a única ou é colocação que ele conseguiu, né, algumas alterações comportamentais, então entra aqui problemas aí associados, né, com a bipolaridade e alterações fisiológicas e patológicas, que são, podem ser doenças crônicas que podem trazer isso. Outras manifestações correlatas, olha lá, fobias específicas, então ter medo de altura, insetos, clausura, né, que nós estamos vivendo hoje, né, pessoal? Então, né, vejam, quantas pessoas não estão aí, não vivemos o estado de clausura por causa aí do corona e quantas não desenvolveram uma ansiedade patológica? E quantas ainda, se não desenvolveram, vão adicionar, quer dizer, vão desenvolver uma fobia, uma ansiedade patológica aí. Fobia social, então já é aquela pessoa que ela não consegue ficar em ambientes muito lotados. Então, quem tem síndrome do pânico, né? Depressão ansiosa, então é uma associação dos duas. Passou por um estresse aí, né? Um estresse pós-traumático, então passou por um trauma, então foi roubado, sofreu alguma agressão física, agressão verbal e transtornos obsessivos compulsivos, o famoso TOC, para quem já trata isso daí também, né? O sono, então, já que eles são sedativos, né? Só falar um pouquinho do nosso sono. Então, nós temos dois estados, por assim dizer, nosso, né, da consciência. Temos a vigília, então agora, né, estamos num estado de vigília. Então, você tem um nível de consciência ou estado de atenção. Então, nós somos capazes de responder ao meio. Então, você está vendo uma tela, pode estar aí, né, com a luz acesa, escrevendo num caderno. Então, você está num estado de vigília. E o sono, aí já é um estado de inconsciência, em que o indivíduo pode ser despertado, né? E muitas teorias falam sobre por que nós dormimos, mas nenhuma conseguiu bater o martelo. Não, é por causa disso. Então a gente entende que é uma necessidade fisiológica e que ainda não está entendida, né? A falta prejudica a saúde, principalmente de quem? O sistema imunológico cai, não é interessante, né? Em momentos que estamos vivendo, ficar com o sistema imunológico enfraquecido. Funcionamento do sistema nervoso central também prejudica aprendizado e prejudica crescimento celular. E aqui entra hoje a história de crianças, as crianças que não dormem, né? Ficam aí acordadas por causa de que tem hoje tablets, celulares e tudo mais, computadores, e também adolescentes, que também estão abreviando demais o sono por ficar mexendo em internet, computador e tudo mais, tá? Bom,
quais são, então, os ciclos, né? Os estágios do sono, só para a gente entender onde que o medicamento vai entrar. Então, nós temos o estado de alerta, que é quando estamos despertados. Passando para o estado 2, que é os de ondas lentas, né? Que ele é dividido em 4 estágios, só o de ondas lentas. E o último, que é o sono paradoxal, que é o sono REM, que ele vem do inglês, né, traduzido, que é movimento repetitivo dos olhos, tá? Então, se você vê uma pessoa que está no sono profundo, você vai ver que o olho dela fica se mexendo muito rapidamente por debaixo da pálpebra, tá? Então, as ondas lentas, mais ou menos, durante, então, vamos lá, pensar que umas 8 horas de sono, então, de 4 a 5 vezes durante a noite, a gente fica oscilando. Em média, 90 minutos com o sono de ondas lentas, quer dizer, o sono superficial, e 20 minutos de sono REM. O ideal é nós termos, sim, durante essas 8 horas de sono aí, a gente ter o quê? Esta. É, essa quantidade de sono REM, tá bom? E a maioria dos fármacos que vão agir, né, como hipnóticos e sedativos, eles diminuem o sono REM. Essa é a principal problemática hoje dos ansiolíticos e dos hipnóticos. A pessoa apenas deitou, mas ela acorda com aquela sensação que ela não descansou nada, porque esses fármacos diminuem bastante a qualidade do sono REM. E, como nós temos muitas pessoas com uso prolongado, né, tomam há anos e anos, né, esses medicamentos, vão desenvolver tolerância, por causa lá nos receptores, e vão ter problemas na qualidade do sono REM. E, né, para que nós temos essa indicação? Para os quadros de insônia. Então, é uma diminuição da quantidade e ou piora da qualidade do sono. Os tipos que nós temos. Então, ela vem de acordo com uma condição física. Então, quem consegue dormir com dor, dispneia, né? Quem que consegue dormir, né? Então, com uma ansiedade muito exacerbada, uma depressão. Quem já sofre de esquizofrenia ou quem já tem quadros de crises maníacas, né? A transitória, né? Então a pessoa tem um estresse ou alteração do ritmo diurno, então fica fazendo viagens intercontinentais, então pilotos, né, de avião, comissários de bordo, ou mesmo pessoas que trabalham com muitas viagens, pode desenvolver. E tem gente também que tem medo, né, de pegar o avião, fica lá com ansiedade e toma o hipnótico, tá? E a insônia crônica, sem causa definida, que a pessoa não dorme porque não há explicação, né? E se ela desenvolver uma tolerância, então, aos hipnóticos, piorou, porque daí ela vai ter menos qualidade desse sono ainda, tá? Quem é o grande responsável para, então, nós dormirmos? É o GABA. Então, o GABA, né? O nome dele científico é o ácido gama aminobutírico. Ele é sintetizado a partir, né, do ácido succínico, né, que via ciclo de Krebs se transforma em alfa-cetoglutarato. Então, o alfa-cetoglutarato, ele serve de matéria-prima para fazer tanto o glutamato, que é um hormônio excitatório. Então, nós estamos produzindo agora, né? Nós estamos produzindo glutamato agora, porque nós precisamos estar na vigília. O problema também, há teorias que dizem que a insônia está relacionada com uma grande quantidade de glutamato no sistema nervoso central, só que nós não temos como o quê? Como quantificar esse glutamato, porque ele só é produzido nas sinapses, não está na corrente sanguínea. E nós temos o quê? O GABA. Então, o GABA, ele é um hormônio o quê? Depressor. Então, ele é depressor. Não depressor que vai causar depressão, mas a gente pode colocar ele como ele é um inibitório,
Então, os processos de sono começam com a produção dele. Então, nós temos que produzir GABA. E vejam que bonitinho que é a molécula dele. Nós temos um grupinho amino e um ácido carboxílico, tá vendo? Então, eles são derivados do quê? Precisamos de comer aminoácidos, tá? E nós temos três tipos, de receptores para o GABA. Os ionotrópicos, que são canais de íons, que são os mais comuns e é onde os fármacos agem, que nós vamos ter dois tipos, o GABA-A e o GABA-C. Só que o mais comum, e os fármacos, hoje em dia, né, mais utilizados, eles estão focados em agir no GABA-A, né? E nós temos os metabotrópicos, que são por proteína G. Proteína G, tá? Que é o GABA-B. Então, aqui estamos dando um zoom, ó, no nosso GABA-A, né? A porção dele, né? As subunidades, vejam que ele é um receptor transmembrana, tá vendo? Então, aqui está a membrana plasmática, ele é transmembrana, e aqui está mostrando o que seria os receptores, né? Para o receptor e a localidade de fármacos. Vejam que uma infinidade de fármacos tem interação com o receptor para o GABA. Então, temos, claro, a própria localidade do GABA e seus antagonistas. Temos também para os barbitúricos, temos para os glicocorticoides, por isso que muitos anti-inflamatórios esteroidais, eles, o quê? Dão sono. Porque eles vão para a corrente sanguínea, interagem com os canais de íons, né, para os receptores de GABA e abrem ele, tá? Também nós temos diuréticos que agem nesses canais de cloro, né? O flumazenil, que é o antagonista, né? Que é usado para reverter anestesia, e o próprio local para os benzodiazepínicos, tá vendo? Tá. Então, quais são os distúrbios relacionados ao GABA? Então, nós temos a esquizofrenia crônica, a epilepsia e a ansiedade que nós estamos falando. Então, há teorias que dizem que o estado de ansiedade é um excesso na produção do glutamato e não do GABA. Então, quanto mais glutamato vai sendo produzido, mais vai diminuindo o GABA. Tá? Então, no receptor é que nós vamos ter a ação dos fármacos, tá vendo? Porque o receptor do GABA, ele abre o quê? Ele é de canais de cloro. Tá vendo? E aqui estamos usando alguns exemplos de modeladores alostéricos. O que é um modelador alostérico? É um modelador que age no receptor. Nós vamos ter os agonistas, vamos ter os que promovem a abertura do canal de cloro. Na verdade, todos eles promovem. E vamos ter os bloqueadores, né? No caso aqui, o valproato de sódio. Ó. Então, os barbitúricos, eles foram os primeiros a serem sintetizados, né? São depressores gerais, não seletivos, tá? Do sistema nervoso central, e usados para reduzir a inquietação emocional. Então, já foram sintetizados, olha que interessante, mais de 3.000, mas comercializados temos apenas 30, tá? Então, eles têm ação no músculo esquelético, liso, músculo cardíaco e no sistema nervoso central. Então, vejam que, olha quantos efeitos colaterais. Então, os barbitúricos, eles são ruins porque eles possuem muitos efeitos colaterais. Então, abusou na dose, você vai ter problemas aqui, ó, musculatura esquelética, lisa e também no coração. Antigamente, eles eram utilizados como sedativos e hipnóticos. Hoje é como anestésico e anticonvulsivante. Então, para quem sofre de convulsão, vai entrar no barbitúrico, tá bom? Então, qual é o mecanismo de ação deles, então? Eles potencializam a ação GABAérgica, tá? Então, parecido com os benzodiazepínicos. Então, vamos voltar aqui no receptor, ó. Vou apagar aqui. Então, o GABA, né, o canal, ele interage com quem? Ele interage com o canal de cloro. Então, esses ionotrópicos, íons, já que são canais de íons, qual íon? Íon
cloro. Então, os benzodiazepínicos, como também os barbitúricos que nós estamos falando, eles ajudam o GABA a abrir por mais tempo o canal de cloro. Então, os íons cloro precisam entrar no neurônio, na membrana do neurônio, para despolarizar ele e induzir o sono. Então, se o canal não abre, não tem como o cloro entrar e não tem esse processo de indução de sono. Mas tanto os benzodiazepínicos quanto os barbitúricos, eles agem em conjunto com o GABA. Então, nós precisamos ter um pouco de GABA para essas classes de sedativos, de hipnóticos, né, agirem. Se a gente não produzir GABA, não adianta ficar tomando calmante, por assim dizer. Não vai produzir o sono. Temos que ter, mesmo que pouquinho, nós temos que ter a produção de GABA, porque eles ajudam apenas a abrir por mais tempo o canal de cloro. É o que ele está falando ali, né? E aí, quanto eles vão também ter um efeito de diminuir o quê? As neurotransmissões para o glutamato. Então, eles ajudam, mesmo que você tenha uma baixa produção de GABA, eles ajudam a ação do GABA e eles bloqueiam as sinapses do glutamato. Ah lá. Então, vejam, essa daqui é uma molécula tradicional, o que seria um esqueletão, né, para um barbitúrico, né? Vejo que nós temos posições nesse anel, tá vendo? Ó? Com a presença de 2 átomos de nitrogênio nesse anel aqui, e nós temos posições que nós podemos ter substituintes para, a nível de melhorar biodisponibilidade, melhorar a solubilidade, melhorar a potência. Então, nesses dois radicais aqui, como colocamos região A, você faz o quê? Se você colocar grupos volumosos aqui, e quando a gente fala de grupo volumoso, o que que é? Moléculas com bastante carbono. O que que você vai aumentar? A lipofilicidade ou a lipossolubilidade. Vai passar com melhor facilidade pela barreira hematocefálica. Então, quando a gente fala aqui em lipofilicidade, lembra pela passagem na barreira hematoencefálica. Então, colocou lá moléculas grandonas aqui, ó, ramificações, ligações duplas, colocar lá, substituir anéis aromáticos e cíclicos por alifáticos, aumenta a atividade, mas vai encurtar o quê? A ação. Como assim aumenta a atividade? Você vai fazer o quê? Você vai aumentar a potência. Então, deixa ele mais potente. Então, ele vai induzir mais rápido o sono, mas por um período curto. Um período curto. No radical 1 e no radical 2. Tá? Agora, aqui no radical 3, que é a região que estamos chamando de B, olha lá, ó, se você colocar grupos alquila, tá vendo? Você vai o quê? Encurtar a ação. E se colocar tanto no radical 3 alquila, quanto no radical 4, você vai o quê? Inativar a molécula como um todo. A molécula fica inativa, tá? E aqui na região C, se colocar um enxofre, que vai fazer dupla ligação com o carbono que está aqui, encurta mais ainda a ação. Então, vejo que não tem muito o que fazer. É um jogo, né? Tem que pensar assim, na parte de desenvolvimento desse medicamento, você tem que ver um jogo entre lipossolubilidade, biodisponibilidade, tempo de ação e potência. Ah lá. Então, veja. Você quer, então, ação longa? Você coloca, então, o quê? O fenilinsaturado em 5. 5 quem? Olha lá, vamos voltar aqui, ó. Nesse grupinho aqui, ó, tá vendo? Carbono 5 que ele tá chamando aqui, ó. Olha lá, em 5. Então, estamos colocando aqui, ó. Tá vendo? Ó? Esse aqui é nosso carbono 5, ó. Esse aqui. Tá vendo? Olha lá. Opa, cadê o outro aqui? Aqui, ó. Carbono 5, carbono 5. Então, se você colocar um grupo fenil insaturado, tem ação longa. Se você, aqui, ó, ação curta,
você coloca uma cadeia longa. Então, ó, tanto o composto A, o amorbarbital, o B, ó. Não tá vendo que as cadeias são longas aqui, ó? Só de carbono, tá vendo? Agora, no D, né? Então, vamos lá. O A, que é o amorbarbital, o butabarbital, o pentobarbital. Olha lá, ó. Ação curta. Tá vendo? Ó, ação curta. Agora, olha o de ação longa que nós temos. É o fenilbarbital. Olha lá, ó. Esse daqui é de ação longa. Por quê? Ó, o anel aromático aqui, cadeia longa, lá, ó. Tá vendo? Agora, ação intermediária, você vai ter cadeias menores e menor ramificados ou ação ultra, né? O que seria? Ação ultra curta aqui, ó. Tá? Ultra curta. Então, duas cadeias longas em 5, ó. Então, vejam aqui, ó, temos uma aqui, cadeia longa aqui, ó, o E. O secobarbital vai ter o quê? Uma ação ultra curta lá, bateu, ó, tá vendo? Ó, de 3 a 4 horas apenas. E olha o nosso amiguinho fenobarbital, uma ação de 10 a 6 horas, tá vendo? Por quê? Porque ele tem, olha o anelzão aromático aqui, ó. E esse anel aromático, ele aumenta a ação. Ligações, olha lá, tá vendo? Ó, longas, diminui. Então, o seco barbital, que é o E, ó, duas cadeias longas e ligação dupla ainda, ó, tá vendo? Encurtou pra caramba a ação. E aí, claro, depende da clínica. Depende da clínica. Olha lá, o seco barbital, ó, início de ação, 10 em 15 minutos, ó. Então, tem uma ação muito rápida, mas curta. Agora, olha os outros. Olha como demora o armobarbital para fazer ação, o butabarbital. Olha como demora. Já o pentobarbital é uma ação rápida. Início rápido, mas duração também curta. Ó, o pentobarbital, que é o C. Aqui, essa cadeia nem tanto é longa, mas essa daqui já faz a vez, ó. E é até ramificada, ó. Tá vendo? Agora, o fenobarbital, ele tem o que a gente chamaria de uma ação assim equilibrada. Vejam só, ele tem um início de meia hora a 1 hora, mas olha a duração dele, ó. Então, se você quer pensar num efeito anestésico, o fenobarbital, ótimo, para você trabalhar longos períodos com essa sedação, tá? Os benzodiazepínicos, né? São o quê? Nós temos muitos fármacos hoje em dia vendidos comercialmente, então colocamos aqui, ó, coloquei os mais comuns, né? Alprazolam, cetazolam, ciprazepan, o bromazepam, né? Então temos muitos, citalopram, não, citalopram não, citalopram é antidepressivo. O diazepam também, né? Então, eles têm ação hipnótica e sedativa, mas são usados como ansiolíticos. Por quê? Por causa da sua segurança, por assim dizer. Então, os benzodiazepínicos, eles têm poucos efeitos colaterais. Por isso que a galera usa e abusa desses fármacos aí, tá? Nós temos algumas explicações de como que eles agem, que tem a ver com o quê? Mecanismos bioquímicos, ainda que não estão totalmente elucidados, mas um deles, olha lá. Nós temos, então, inibição específica por enzimas respiratórias e desacoplamento da fosforilação oxidativa. Fosforilação oxidativa são reações enzimáticas de oxidação. Então, é uma das explicações como que nós temos o quê? A metabolização desses fármacos aí, tá? E estruturalmente eles são inespecíficos, né? Não vai ter, tipo assim, um padrão de sequência na molécula. Vamos dar uma olhada lá. Ah lá, ó. Então, isso aqui seria uma molécula, tipo assim, esqueleto básico, para nós termos, então, um benzodiazepínico. Um anel aqui, dois anéis, né? E nós temos aqui um receptor triazol imidazol benzodiazepia. Esse daqui, ó, por causa dessa ligação dupla carbono-nitrogênio, uma cetoninha aqui, e nós temos uma amina aqui. Então, em A, nós temos aqui, ó, anel aromático ou heteroátomo essencial para atividade. Então, pensando naquela parte, lá naquelas aulas lá de simplificações moleculares, alterações moleculares,
Se simplificar muito essa molécula e retirar esse anel aqui, esqueça a ação. Esqueça, né? Se você colocar aqui, ó, no carbono 7, vem aqui, ó, um grupo eletronegativo, você vai aumentar a atividade. Em 6, 8 e 9, ó, então aqui, ó, oh meu Deus, em 6, 8 e 9, qualquer coisa que você colocar aqui, né, substituintes de quem? Quando a gente fala de substituintes de quem? Do hidrogênio. Não esqueça que tem hidrogênio ali no anel, ligando com os carbonos. Ó, vou até apagar aqui para a gente colocar ali o hidrogênio, ó. Então, hidrogênio aqui, aqui, aqui e aqui, ó. Tudo tem hidrogênio, tá vendo? Então, no 7, colocou um grupo eletronegativo, então colocou um cloro, colocou um flúor, colocou um bromo, colocou um iodo, você vai ter o quê? Aumenta a atividade. Aqui, tirou esses hidrogênios em 6, 8 e 9, a sua ação diminui, tá? No anel B aqui, ó. Então, se você tiver, né, interação com resíduos, né, no receptor triazol aqui, ó. Então, quando tem resíduos da interação da molécula com o receptor, você vai ter um aumento de afinidade. Então, quer aumentar a afinidade da molécula com o receptor GABA lá, tem que trabalhar aqui nessa região aqui, tá? Aqui, no carbono 3, ó, no carbono 3 que ele está falando aqui, tá vendo? Se colocar uma hidroxila aqui, você facilita o quê? A eliminação do organismo, tá vendo? Agora, nesse anel C aqui, ele é o quê? Um anel acessório, tá vendo? Com a região deste outro aqui. Então, o que seria? O que seria esse grupo acessório relação com a planaridade do anel? É a posição, porque como é uma molécula em 3D, entendeu? Então, a posição plana ou perpendicular desse anel aqui pode interferir também na receptividade com o receptor, tá? E aqui, né, você tem aqui, né, colocando aqui, ó, o 5-fenil 1,4 benzodiazepina, né, que é o nome dessa molécula aqui, o esqueletão da molécula, você pode fazer várias outras modificações nessas posições que a gente citou para melhorar a atividade. Então, vejam que também fica meio restrito, né? Você querer fazer grandes modificações mirabolantes, achar que vai ter grandes efeitos e não tem, gente. Então, por isso que às vezes, né, as pessoas ficam assim, falando, né? Por que não sai produtos novos? Por que não lançam novos fármacos? Porque vocês estão vendo que não é fácil. Não tem muito que mexer na molécula, senão você vai acabar perdendo efeito. Olha lá. Então, aqui temos as opções, ó. Tanto então, no radical 1, que ele está mostrando, o que a gente pode colocar, para nós termos as várias variantes dos benzodiazepínicos. Olha lá. Então, o clordiazepóxido, no radical 1 não tem nada, é só o hidrogênio. Agora, se você colocar ali o hidrogênio, vira o clonazepam. Se você colocar um metil aqui, vira um diazepam. Se você colocar o hidrogênio e hidrogênio, o lorazepam ou um oxazepam, no radical 1. No radical 2 aqui, ó, ligação com esse carbono, se você colocar esse grupo, você vai ter o clordiazepóxido e todos têm que ter dupla O, tá vendo? Ó, tem que ser um dupla O aqui no radical 3, desculpa, no radical 2. Vejam que as opções aqui para o radical 3, ó, colocando hidrogênio, você vai ter o clordiazepóxido, clonazepam e o diazepam. Agora, lembra que nós vimos lá no outro slide? Se você colocar hidroxila, você facilita a eliminação pelo corpo, que é no caso do lorazepam e o oxazepam. Aqui, ó, lembra aqui no radical 7 de colocar um grupinho eletronegativo? Olha o cloro aqui que eu falei para vocês, ó. Então, o clordiazepóxido desses aqui, ó, né? Vejam que todos estão levando o cloro para tentar
na expectativa de aumentar a atividade. E por que o cloro específico, Rodrigo? Porque não vai agir num receptor, num canal de íon, essa molécula lá, num canal de íon, e qual íon que vai ser? O íon cloro. Então, se você coloca um cloro aqui também, você vai ter o quê? Similaridade entre os átomos ali participantes, tá? O NO2 aqui, para o clonazepam, é também um grupinho eletronegativo, tá bom? E no 2 aqui, tá vendo? E no 2, você pode tanto hidrogênio quanto colocar cloro para também aumentar a atividade, ó, como é o caso do clonazepam e como é o do lorazepam. Veja que todos os outros, né, é hidrogênio, tá? Então aqui, definindo quais são os grupos, então o grupo A, anel benzênico, grupo B é o anel diazepínico, tira esse A aqui, foi errado, é um anel diazepínico, e o grupo C, o anel C, você pode pensar em substituintes no carbono 5, grupinhos arila, para melhorar o efeito, tá? Ah lá, que interessante, ó, que nem eu falei para vocês, ó. Os benzodiazepínicos só vão ter efeito se for produzido o GABA. Se o GABA tiver sido liberado pelo neurônio pré-sináptico. Então, se o neurônio pré-sináptico lá, né? O botão pré-sináptico, o pós-sináptico aqui. Então, esse aqui é o pré, esse aqui é o pós. Se ele não liberar na sinapse, não vai ter como agir nos canais no GABA do neurônio pós. Então, não adianta nada ficar tomando benzodiazepínico se você não está produzindo GABA. Então, uma coisa é meio que sugestiva para a outra. Então, se tomou lá um diazepam e te deu sono, mesmo você com insônia, queria dizer o quê? Que você tinha uma produção muito baixinha de GABA, mas você ainda tinha, porque você tomou o diazepam e dormiu. Tá vendo? Agora, Rodrigo, se eu tomar um diazepam e não dormir, você pode estar aí com uma intolerância. Quer dizer, minto, com uma tolerância àquela concentração. É por isso que a concentração ela é sempre crescente no uso desses fármacos aí. Por que que usa o termo benzodiazepínico, né, pessoal? Uma curiosidade aqui, ó, né? Por que que usa? Cadê o cursor? Nossa, tem hora que some. Porque é a porção da estrutura composta por um anel benzeno fundido a um anel diazepínico de 7 membros. Olha lá, ó. Tá vendo? Ó? 7 membros aqui, ó. Então é um anel aromático fundido a esse anel de 7 membros. Tá vendo? Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 membros. Apesar daqui ser carbono e carbono, são membros. Tá bom? Por isso que é o nome de benzodiazepínico. Tá? Aqui ele cita, né, o lorazepam e o alprazolam como os consumidos de forma ilícita. Como assim ilícita, né? Consumidos sem receita, né, pessoal? Então, tudo que você for comprar desses dois sem receita, você está burlando, né? E vejam que, olha que interessante, tá vendo aqui, ó, no A, o lorazepam tem o cloro, e cloro aqui para aumentar a atividade, a hidroxila para melhorar a eliminação. Vejam que o estaolan, ele tem cloro que aumenta a atividade, mas cadê a hidroxila aqui? Ó? Não tem. Então, a eliminação dele é um tanto mais lenta, tá vendo? E aqui, faltou um oxigênio aqui, pessoal, no flurazepam. Tem cloro e foi colocado aqui um flúor, ó. Tá vendo? Não é tão comum ter o flúor, mas põe para se melhorar. Não tem a hidroxila aqui, tá vendo? Para melhorar a eliminação. Mas olha um grupinho volumoso aqui, ó. Tá vendo? Esse grupo, olha, com 4 carbonos aí, para o quê? Para aumentar a lipossolubilidade. Mesma coisa aqui, ó, no estaolan. Mas vejo que são dois, o estaolan e o flurazepam não são tão consumíveis, né? É mais mesmo o alprazolam, que ele é de ação curta, tá? Então, nós temos aqui o alprazolam de 4 a 6 horas, melhor o tempo de ação dele, tá?
4 a 6 horas. E o lorazepam pode chegar até 8 horas de efeito, tá? E até mais, dependendo da dose que usar, tá? Aqui nós temos aqui falando em ter uma rápida redistribuição no sistema nervoso central para outros tecidos, né? Tem uma rápida eliminação por biotransformação, só que o que acontece? Ele gera metabólitos ativos. Então a pessoa acha que não está tendo efeito, mas está sim, está tendo efeito sim. E é que ela está já desenvolvendo tolerância, né? O uso prolongado, vejam, causa uma dependência e é inversamente, né? Os benzodiazepínicos, eles prolongam a ação do GABA. Então, quanto mais assim, né, você vai tendo essas crises de abstinência, eles vão diminuindo aqui a ação do GABA, tá? Temos aqui alguns outros exemplos, ó, com algumas modificações que nós temos, ó, olha que interessante aqui, ó, mais grupos volumosos, então no caso que é o cefazolam, né, cefalosan, desculpa, e o B, o oxazolam. O C, que é o clobazam, sai também, né? Temos aqui que vocês podem fazer algumas variações aqui de nitrogênio, né, na posição 1 e 4, né? Só conduziu derivados ativos nas posições aqui, ó, das 1,5 benzodiazepinas. Então veja como não é fácil, né? Somente conseguiu derivados ativos quando mexeu nesse anel aqui, ó. Tá vendo? Mesma coisa para o cefazolam e o oxazolam, ó. Somente quando colocou esses grupões aqui é que eles começaram a ficar ativos, ó. Então vejo que não dá para fazer tanta coisa, né? Então o A, B, né? Eles têm esses dois anéis que estão, como ele chama aqui, ó, fusionado. O que que é fusionado? Grudado, tá vendo? Então eles são profármacos. Então quando a gente ingere esses dois, o cefazolam e o oxazolam, pelas reações de biotransformação no fígado, é que as reações lá, que é de fase 1 e fase 2 no fígado, vão retirar esses grupos aqui e vão deixar tanto o cefalosan e o oxazolam ativos no nosso organismo. É uma estratégia, né? Lembrem lá da latenciação, que é a história do profármaco, para melhorar esses fármacos aí. Tá vendo? É uma opção, tá? E aí, quando eles passam por essas reações de fase 1 e fase 2 do fígado, eles voltam a ter ação dos benzodiazepínicos clássicos, tipo alprazolam, diazepam, né, bromazepam, tá bom? E essa daqui foi um apanhado que eu trouxe dos benzodiazepínicos, tá? Ah, temos mais um aí, temos a Adriana. Aí, boa noite, Adriana. Agora que eu vi que você tá aí. Ou só ligou aí? Tá aí? Ih, estou só eu aqui. Até Melissa acho que foi jantar. Vocês estão me ouvindo? Vocês querem perguntar alguma coisa? Eu estou escutando. Tá escutando? Quer perguntar alguma coisa? Ó, então vejam. Pode falando, tá? Pode falar se quiser. Eu tô falando, mas pode entrar em cima. Falando. Vejo que os benzodiazepínicos, certas modificações lá, não dá para sair muito do trivial que nós temos, tá vendo? Então, talvez é desenvolver novas moléculas, porque o que nós temos a nível de melhorar a absorção, melhorar tempo de ação, melhorar a potência, não tem muito mais o que fazer. Já está meio que quadradinho, por assim dizer. O que a gente tem que aprender mais é quais são as reações fisiológicas de transformação. E aí trabalhar com o profármaco, que fica mais interessante, tá bom? Então, tanto lá para os barbitúricos quanto para os benzodiazepínicos, é mais nesse sentido que a gente trabalha.
Outra coisa, Adriana, aproveitando o embalo que você está aí, eu falei para a Melissa, joga lá no grupo, eu vou falar também. Nossa prova, ela é no dia 4, mas já na quinta-feira eu vou deixar ela disponível lá no AVA, sessão 4.4, tá bom? No campo aula. Então ela vai ficar aberta desde a quinta-feira à tarde, desde as 6 horas da tarde, até sexta-feira, tá bom? 10 horas da noite, que é o horário da nossa aula, tá? 10 perguntinhas, tudo parecido lá com o que a gente trabalhou nas formativas 1 e 2, sem nenhuma novidade, tudo que a gente também trabalhou em sala de aula, tá bom? Então fiquem lá com os slides, estuda pelos slides, aquele material lá no comecinho, lá que tá lá na sessão, no encontro 1, que eu deixei para vocês, que dá certo, tá bom? E no dia 7 e 8 é a segunda chamada, e no dia 10 e 11 é o nosso exame, nos mesmos moldes, tudo feito pelo AVA, tá? Porque, falando da prova, é o seguinte, o sistema ele vai abrir e fechar sozinho, tá bom? Então, fechou, eu não vou conseguir mais arrumar, né? Não vai dar para abrir e nem mandar o link, porque no sábado eu tenho que lançar a nota já, gente. Quer dizer, então no sábado ele já vai estar o quê? Eu tenho que lançar essas notas. Então temos até sábado para fazer isso daí, tá? Então, o Márcio chegou aí, estava falando da prova, Márcio. Vai estar lá no AVA, 10 perguntinhas, tá bom? E aí, vamos ver se chega mais gente aí até o final da aula, daí eu dou de novo esse recado aí. Então, agora... Oi. Boa noite. Boa noite. Você passou a formativa? Passei, coloquei, avisei, implorei para todo mundo fazer, coloquei também no AVA e já enviei para vocês. Mas pode entregar ainda? Nossa, Márcio. Não, não dá mais. Já foi o prazo para lançar no AVA, Márcio. Não consigo mais lançar. Que pena. Mas, nossa, mas ficou 2 semanas aberto, Márcio do céu. E eu mandei várias vezes no grupo, pedi para o representante colocar no grupo para vocês responderem. Implorei para todo mundo fazer toda hora. Eu não vi aqui no grupo avisando. Mas eu mandei 2 vezes, mandei durante a semana, mandei no domingo para fazer. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa, mas acho que não tem. Tem sim. Tem? Tem sim, tá no grupo. Pedi para fazer. Coloquei no AVA o link. Tem mesmo. E agora eu não consigo mais, sabe por quê? Porque o sistema já fechou. Era até o dia 26 para lançar essas notas aí. Porque daí semana que vem ele só fica aberto para prova. Não, tranquilo. Tranquilo. Ó, então agora, pessoal, vamos lá falar sobre os anti-inflamatórios, tá? Então, a aula está sendo gravada, fiquem tranquilos, tá bom? Vamos dar uma conversadinha sobre os anti-inflamatórios, né? Discutir um pouco o mecanismo de ação deles e as moléculas, e a gente finaliza a nossa aula. Uma pena que que o pessoal tá tudo aí, não entrou, né? Até agora tínhamos só a Melissa, daí chegou a Adriana e você agora, Márcio. Olha lá. Então, esse aqui é o encontro 14, tá? Então, fizemos o 13, sedativos e hipnóticos, vamos agora no 14. Olha lá. Então, no 14, nós vamos falar sobre os anti-inflamatórios, tá? Vamos discutir aqui, né, os AINES, tá bom? Então, nós temos, quando a gente fala em anti-inflamatório, temos quais são a divisão deles. Vamos dar uma recapitulada aqui. Vocês fizeram farmacologia, mas vamos lá. Então, nós temos os AINES, né? Que são os anti-inflamatórios não esteroidais, né?
E nós temos os esteroidais, né? Popularmente conhecidos como cortisona, né? Que eles são o quê? Eles são os anti-inflamatórios derivados, né, do colesterol. Isso aí, tá? Então, nós temos grandes exemplos, né, de anti-inflamatórios endógenos que a gente produz. Os endógenos, vamos colocar aqui, ó. Então, nós produzimos esses anti-inflamatórios aí, né? Quais? Quem que produz? A suprarrenal, lá em cima do rim. Então nós temos a hidrocortisona, né? E temos um que ele é multiuso, né? Este anti-inflamatório, por assim dizer, que é o cortisol. Ele mascara muita coisa que está com problemas no nosso organismo, tá? O hormônio, esse é um chamado do hormônio do despertar, né? Ele mascara muito, tanto quanto a gente para a correria ou entra de férias, é que aparece mesmo de fato o que está acontecendo, né, na gente. Os AINES, eles são o quê, né, pessoal? Inibidores principalmente da COX, a enzima ciclooxigenase 1 e ciclooxigenase 2. O ideal é que seja apenas para 2, porque a 2, ela só é produzida quando temos um quadro inflamatório. A COX-1, a gente chama que ela é constitutiva. Ela é importante para o quê? Homeostase do nosso organismo. Ela auxilia em processos respiração, na excreção, então atua nos rins, atua nos pulmões, atua no coração. Então, como os AINES, eles não são seletivos, né? A maioria deles é não seletivo. Então aí começa os pepinos com o uso dos AINES. Os únicos que são mais seletivos para a COX-2, então, se é não seletivo, é COX-1 e COX-2. O problema está em bloquear a síntese de COX-1. Os seletivos para a COX-2, nós temos quem? Os coxibes. Classe dos coxibes. Quem é os coxibes? Nós temos dois representantes. O Arcoxia, tudo com receita, né? A comercialização. E o Celebra, né? Que é os famosos Celecoxibes, tá bom? Eles são seletivos para COX-2. Então, vai ter o quê? Menos efeitos adversos, colaterais, mas eles estão associados com o risco cardiovascular. Então, o problema dos efeitos colaterais é os AINES, todo mundo já viu aqui. Então, é sangramento gástrico, né? Então, causa lá hemorragias gástricas, né? Causa náusea em muitas pessoas, chegando até úlcera. Agora, o problema dos coxibes está no quê? Nos eventos cardiovasculares. Por isso que eles são com receita, tá? Olha lá. Então, qual é a grande finalidade do anti-inflamatório? Diminuir a inflamação, certo? Então, diminuir a inflamação. Então, quando você tem um processo inflamatório que está muito exacerbado, quer dizer, as lesões, né, que aconteceu no organismo foram muito extensas, então, principalmente em estados de dor, quem que gosta de ficar com dor, né, pessoal? Quem que gosta de ficar com edema, né, com inchaço, perda de função? Então, entramos com os anti-inflamatórios, tá? Bom, como que se dá, então, a produção ou toda a cascata inflamatória? Então, os fosfolipídios, tá vendo? São o quê? Né? São moléculas de o quê? Lipídios que estão na membrana celular. Então, quando nós temos uma célula lesionada, que ela seja esmagada, foi destruída, né? Esses fosfolipídios de membrana,
eles são o quê? Expostos no meio extracelular. E nós temos uma enzima que é circulante do meio extracelular, que é a fosfolipase A2. Fosfolipase A2. Essa fosfolipase A2 transforma esses fosfolipídios em ácido araquidônico. E o ácido araquidônico, ele é matéria-prima para essas duas outras enzimas, que é a lipooxigenase, que vai produzir leucotrienos. Qual é a ação dos leucotrienos? Recrutar o quê? Glóbulos brancos, por assim dizer, vai de um modo mais simplista. Tá? Então, principalmente quem, né? Os macrófagos, os linfócitos, os monócitos, tá bom? Para o local da lesão. E o ácido araquidônico, ele interage com a ciclooxigenase, a famosa COX. E a COX vai produzir o quê? Tromboxano, que vai recrutar as plaquetas, e as prostaglandinas, que são proteínas que vão agir em toda a sinalização inflamatória. Então, nós temos a COX-1 produzindo essas prostaglandinas, que a gente fala que é uma prostaglandina fisiológica. Então, são proteínas que auxiliam no processo, o quê? Fisiológico do nosso organismo. Então, a COX-1 ela está constantemente sendo produzida. E a 2 é a patológica, somente quando nós temos um evento inflamatório mesmo. Então, o ideal é que a gente bloqueie a 2 e não que bloqueie a 1. Só que como os AINES não são seletivos, vai todo mundo no embalo só. Então, acontece o quê? Né? A ciclooxigenase ou a prostaglandina H sintetase, olha só, isso aqui é o nome, digamos, o nome químico dela, né? Ou como ela é uma enzima, tá bom? É dizendo qual é o papel dela. Então, o papel dela é produzir o quê? Íons hidrogênio, tá vendo? Sintetase vem de síntese. Então, ela já é conhecida, né? Desde 1976. E ela foi clonada em 88. Foi isolada a segunda forma, que é a 2. Tá vendo? E ela é expressa na presença de citocinas, sinalizadores químicos e fatores de crescimento. Então, é o quem? Leucotrieno, tromboxano e essas prostaglandinas, tá? E aí que entra a história dos anti-inflamatórios, sendo o quê? Inibidores, tá vendo? Então, nós vamos ter elas agindo no quê? Neste aminoácido aqui, ó, nessa arginina 121, que vai bloquear todo o efeito da ciclooxigenase. E aí que entra a mecanística da ação dos anti-inflamatórios. Olha lá. Então, a relação estrutura-atividade deles é o quê? O protótipo inicial foi a indometacina. Então, a indometacina, está aqui a molécula dela, tá vendo? Então, nós vamos ter o quê? A maioria dos AINES vai ter como os salicilatos, os oxicanos. Então, lá, o peroxican, né? O etodolaco, né? Os salicilatos, o ácido acetil salicílico. O que eles vão ter em comum? Um ácido central, um anel aromático ou um heteroátomo. Olha aqui no caso a indometacina, ó, tem 2 anéis aromáticos aqui e tem um hetero, né? Ou heteroaromático aqui, ó. Aqui no caso a indometacina não tem, mas tem esse anelzinho aqui com o nitrogênio. E o centro lipofílico adicional, tá vendo? Então a indometacina, ela é derivada do indol e está relacionado com o diclofenaco. Diclofenaco nós temos 2 tipos, né? O de sódio e o de potássio. Tem pessoas que usam o de sódio para dor muscular, o de potássio para dor de garganta, mas é tudo diclofenaco, tá bom? Não tem problema, né? O uso dela, alívio da dor, febre e inflamação, principalmente em pacientes com problemas osteomusculares, tipo a osteoartrite, tá? Olha lá. Aí, falando do ácido acetilsalicílico,
O precursor dela foi quem? Né? Foi retirado do salgueiro, famoso o Salix SP, ou também conhecido como chorão, a salicilina. Tá vendo? Ele é um glicosídeo do álcool salicílico, ó. Esse aqui é o glicosídeo, ó. Esse daqui é o glicosídeo. Tá vendo? A salicilina. Que por hidrólise, você retira esse grupo, esse glicosídeo, por hidrólise, ficando apenas com o quê? Com o ácido salicílico. Tá vendo? Que por oxidação, você adiciona esse grupo carbonila aqui, ó. Então, por oxidação, entra a carbonila. E aí nós temos o ácido salicílico, que ele já tem ação, o quê? Contra a dor, né? E também antipirético, mas principalmente contra a dor. Só que viram que ele tem muitos efeitos colaterais, tipo sangramento gástrico. E a acetilação dele melhora o seu efeito. Tá vendo, lá? Então, você acetilar ele, você vai ter o ácido acetil, tá vendo? Um grupo acetil colocado no ácido salicílico para melhorar um pouco os efeitos colaterais. Mas o protótipo base veio das cascas do tronco, olha que interessante. Então, ele é usado desde o século XIX, tá vendo? Olha lá, usado localmente, lá naquela época, para retirada de calos e verrugas, o ácido salicílico. E aí, eles vão se ligar aonde? Na porção da serina, olha lá, da COX-1, e da serina 530, que é a posição desse aminoácido, e da serina 516, que é da COX-2, tá vendo? Então, ele é não seletivo. E o primeiro a fazer essa reação de acetilação foi Hoffmann, em 1897. Então, pegando aqui o ácido salicílico, reagindo com o anidrido acético, nós vamos ter a acetilação. Olha aqui, ó, o grupinho acetil. E nós vamos ter a produção daí do ácido acetil salicílico, tá? Então, quais são os tipos que nós temos? O ácido salicílico, o acetil salicílico, a salicilamida e o difunisal. Só que o mais famoso é o ácido acetil salicílico, tá vendo? Então, o ânion salicilato, que ânion salicilato, Rodrigo? Vai ser este cara aqui, é a ionização desse hidrogênio ou deste hidrogênio. Esta é a porção ativa da molécula, tá vendo? Então, vai ser a ionização, tá vendo? A substituição do grupamento ácido por amida vai manter a analgesia, quer dizer, você vai manter, olha aqui, ó, que é a salicilamida, ó. Então, nós tiramos a hidroxila, tá vendo aqui, ó? Deixa eu limpar aqui para vocês verem, ó. Então, a gente tira a hidroxila e coloca uma amida, ó, lembrando que a amida é C-O com amônia, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a ação dele para tirar a dor, mas você perde a ação anti-inflamatória. Então, ele fica só bom analgésico, tá vendo? Se você substituir da carboxila, né? Então, se você retirar ela ou retirar a hidroxila, o que você vai ter? Você vai afeta a potência e toxicidade. Então, ele vai ficar o quê? Mais tóxico, tá vendo? Se você, né, tirar aqui a hidroxila e colocar na posição para ou meta, lembrando, qual a posição para e meta? Lembra lá do anel aromático? Então, essa aqui é a posição orto, essa aqui é a posição meta, e essa então aqui, ó, orto, essa é a meta, e nós temos a posição para. Olha lá. Então, se você colocar substituintes nesta orientação, ó, tá vendo? Na para e na meta, você vai
fica inativo. Tá vendo? Se você colocar, olha lá, ó, substituição por halogênios no anel aromático, aumenta a potência e toxicidade. Então, olha o que a gente fez aqui. Não colocamos aqui, ó, aromático aí. Então, o difunisal, ele é mais potente, só que ele também é tóxico. Então, não compensa usar. Tá vendo? Na posição 5 do anel aromático, se você colocar qualquer substituinte ali, você aumenta a atividade anti-inflamatória. Né? Que é o caso daqui do nosso amiguinho ácido acetilsalicílico. E se você colocar sais de ácido salicílico, eles diminuem os distúrbios, né, gastrointestinais. Como o mais comum é a hemorragia. A hemorragia gástrica. Tem gente que não pode tomar AS que corrói o estômago da pessoa. Principalmente quem já tem histórico de ansiedade e de gastrite, tá, pessoal? Foge desses caras aí. Olha lá. Como que se dá o metabolismo desses caras? Então, você tem lá, aqui ele pegou o exemplo da aspirina, tá vendo? Ó, a aspirina bonitinha, tá vendo? Que ela tem esse metilzinho aqui. Ou também os sais de salicilato ou os ésteres de salicilato. Então, vai ser produzido o ácido salicílico e nós vamos ter as vertentes aqui, né? Produtos da enzima glicina, nós vamos ter as vertentes que elas vão ser eliminadas pela urina. Mas por quê? Ó, se você reparar bem aqui, ó, nós temos essa hidroxila aqui, ó, no ácido salicílico, tá vendo? Olha essas outras variantes, ó. Olha, aumentou a quantidade de hidroxila, tá vendo? Quanto mais hidroxila tem, mais fácil é o quê? A hidrossolubilidade. Então, melhora a eliminação pela urina. Tá vendo? Então, é essas reações que ocorrem lá no fígado para transformar ele mais solúvel na água e ele poder ir embora mais rápido pela urina. Agora, os ácidos aril e heteroaril aromático, né? Principal representante que nós temos, né? O diclofenaco. Olha lá, o diclofenaco. Temos também o etodolaco, que é muito utilizado para dores musculares, né? O sulindaco também tem uma saída, e a indometacina. Vejam que, olha quantos anéis aromáticos, essa quantidade de anel aromático, o que você vai ter? Ele vai ser mais lipossolúvel. Então, ele passa melhor por onde? Pelas membranas celulares. E aí, aumenta o efeito. Tá? Então, quanto mais anel aromático, lipossolúvel, passa pelas membranas celulares. E vai melhorar o efeito anti-inflamatório. Outros que nós temos, olha lá, ó, o ibuprofeno, a molécula dele aqui. Vejam que daí ele vai ter um anel aromático a menos, tá vendo? Então ele fica mais o quê? Mais hidrossolúvel. O fenoprofeno, olha lá, 2 anéis aromáticos já aumenta a lipossolubilidade. O cetoprofeno, olha lá, temos aqui ó, o grupo carboxílico aqui para ser ionizado. Então é aqui que vai ionizar. Ó, onde que vai ionizar? Ó, sempre no grupo carboxílico, tá vendo? Que esse é o efeito anti-inflamatório. É esse que é o efeito inibitório lá na COX, tá vendo? Então, como que a gente bloqueia a COX, né? Tanto a 1 e a 2. É você, o quê? Adicionar o quê? Íons hidrogênio. Você vai bloquear o efeito da COX-1 e 2. Então, você tem que ter uma molécula que ofereça íons hidrogênio na onde? Em água. Então, você tem que ter um grupamento ácido carboxílico, ó. Reparem, ó, todos eles vão ter, tá vendo? Aí a presença, olha aqui, ó, o naproxeno, olha o fluorbiprofeno, olha lá, e olha o cetorolaco, tá vendo? Os outros grupos na molécula é para aumentar aquilo que a gente vem discutindo, passar pela membrana plasmática, você ter o quê?
lipossolubilidade, tá vendo? Os oxicans, olha lá. Então, vejam que daí o piroxicam e o meloxicam é feito neles o quê? Um bioisosterismo, que é a adição desses grupos volumosos aqui. Então, a estabilidade deles acontece com a base conjugada. Lembra que eles vão se ionizar? E aí você vai ter a base conjugada metabolicamente para estabilizar eles quimicamente. É o que está acontecendo aqui, a ressonância na molécula lá, ó. Então, vai acontecendo uma ressonância das cargas que vai estabilizando ele dentro do organismo. E a presença desses anéis aromáticos aqui é para o quê? Para você aumentar mais ainda a lipossolubilidade deles. Aí, falando aqui dos AINES do tipo acil-aril ou heteroaril alcanoico, né? Aquilo que a gente viu, falamos lá atrás, né? Só para recapitular, a parte do grupo carboxílico que vai ter o efeito, tá vendo? Ó, o grupo carboxílico, que eu destaquei aqui, ó, tanto do ibuprofeno quanto da indometacina, né? O centro de acidez, que está relacionado ao ácido carboxílico do ácido araquidônico, derivados éster e amida, tá vendo? Vamos aqui, ó. Aqui não temos nenhum éster, nenhuma amida, mas eles são profármacos, tá vendo? Olha que interessante. Qual que é o centro de acidez? O centro de acidez que a gente está falando aqui na molécula, que é importante para o efeito, é esse daqui, ó. Então, esse é o efeito, esse é o centro de acidez, tá vendo? E o que ele está dizendo aqui, ó? Quanto maior for a distância entre o grupo carboxílico e o anel aromático, ó, que é esse aqui, menor vai ser a atividade, tá vendo, ó? Aqui está mais perto. Tá vendo? Aí o grupo aqui carboxílico do anel aromático, tá vendo? Como ele tá perto. Olha como aqui ele tá longe, ó. Temos um carbono a mais e mais esse anelzão aqui, ó. Então, a indometacina, ela é menos potente do que o ibuprofeno, por causa da distância do grupo ácido com o anel aromático. Tá vendo? Mesma coisa, os profenos da vida vai ter um metil separando o ácido do anel, o que tende a aumentar a atividade inflamatória. Então é bem isso que nós estamos falando, ó. Olha o metil aqui, ó, separando, tá vendo, ó? Então nós temos um metil que separa o grupo carboxílico do anel aromático aqui, ó. Já aqui na indometacina, nós não temos, tá vendo? Nós temos apenas esse carboninho aqui. Então, por isso que, mais uma vez, o ibuprofeno é mais potente que a indometacina. E se você colocar uma segunda área lipofílica ao anel aromático, você aumenta a atividade. O que é aqui? Melhorou-se um pouquinho a ação da indometacina com este grupinho aqui, ó. Tá vendo? Uma segunda área lipofílica, ó. Então, quanto mais anéis aromáticos você coloca, e esse também, ó, você melhora o quê? A atividade. Mas, pensando aqui entre o ibuprofeno e a indometacina, o ibuprofeno ainda é melhor, porque ele tem uma distância menor entre o que a gente falou, o ácido carboxílico do anel aromático. Os coxibes, eles são os inibidores seletivos da COX-2, então esses que nós temos. O Vioxx, ele saiu do mercado, tá, pessoal? Aqui, ó, mais ou menos lá por 2007 e 2008. Ele foi colocado no mercado em 1999, mas ele saiu do mercado por causa de riscos, né? Como a gente viu lá, cardiovascular. No caso, estava dando trombose nos pacientes, então ele saiu do mercado. O que nós temos hoje, né? Nem é. É o Celebra, então é esse celecoxib aqui da Pfizer, tá vendo? E nós temos o Arcoxia, tá vendo? Que a Merck perdeu o Vioxx lá atrás, anos atrás, ela se uniu com a Sharp Dome e lançou o Arcoxia. Então, tanto esse... e o Bextra também saiu do mercado. Então, foi tanto o Vioxx e a Bextra saíram do mercado, ficando somente o Arcoxia
e o Celebra, atualmente, tá? Por que eles estavam dando esse risco cardiovascular? Porque, vejam, pessoal, principalmente o Vioxx. Você está vendo que a molécula aqui, ó, não tem grupos. Se nós vemos a diferença entre o Arcox, ó, o Arcox tem grupos eletronegativos aqui, ó. Ó, o cloro, tá vendo? Tem esses nitrogênios aqui, ó, que vão ofertar elétrons livres, tá vendo? Tem esse outro grupo aqui, ó, eletronegativo também, né? Ele diminui um pouco a lipossolubilidade. Então, o Vioxx, ele teve esses problemas com a formação de trombos porque ele estava se ligando muito a plaquetas, tá? Estava se ligando muito às plaquetas e produzindo esses trombos. Já o que não era observado tanto com o Celebra, que é esse aqui, ó, mais um grupinho eletronegativo aqui, com o outro aqui, e com o Arcox. Então, hoje no mercado só temos esses dois, e para evitar esse risco, somente com receita. Mas eles são seletivos para COX-2, então eles são melhores para dor e inflamação, principalmente para quem tem problemas osteomusculares, tá? Problemas de articulação, problemas musculares, tá? Olha lá. Aqui a gente falou, né? Uma variação que nós temos hoje, ó, por replicação, se a gente olhar, lembra que nós vimos lá na aula de alterações moleculares, ó, nós temos quase que uma replicação aqui, ó, que é o ácido mefenâmico, tá vendo? Então, o ácido mefenâmico, ele é um derivado isostérico nitrogenado do ácido salicílico. E o ácido mefenâmico, ele é muito utilizado para muitas mulheres usam para cólicas. Tá vendo? Então, ele é um bom analgésico, tá? E anti-inflamatório, né? Então, tem poucas vantagens como agente anti-inflamatórios em relação aos salicilatos, mas o lado bom é que eles não causam sangramentos gástricos, né? Não causam hemorragias. Então, é interessante. Mesma coisa o diclofenaco. O diclofenaco ele não causa hemorragia, mas ele causa vasoconstrição. Então, quem é hipertenso tem que tomar cuidado em ficar tomando muito diclofenaco. Aí, tá? O ácido acetil salicílico, né, o famoso AS de 100 lá, ele tem aquele efeito bem clássico dele, famoso, como popularmente falam de afinar o sangue, é que ele bloqueia o tromboxano. Então, o tromboxano, ele é uma proteína que ativa a plaqueta. Então, o AS tem que ser o ácido acetil salicílico de 100 miligramas. Ele bloqueia o tromboxano e aí você diminui o efeito das plaquetas. E é o que torna o sangue mais fluido, por assim dizer. Tá? Aqui estou mostrando, né, como, só para a gente relembrar, a síntese do ácido araquidônico. Então, ele está, né, dentro da membrana plasmática, tá vendo? Então, ele tem que ser liberado, tá vendo? Ó? E olha o sítio de ligação enzimática aqui, ó, tá vendo? Então, ele fica entre os fosfolipídios. E aí, a partir dele, ele é a matéria-prima para a gente fazer, né, a ação da COX-1 e 2 e produzir os sinalizadores anti-inflamatórios. Então, vai produzindo várias prostaglandinas, ó. Então, a PGE2, a PGD2, a PGF2, a PGI2 e o famoso, ó, nosso amiguinho, esse é o tromboxano. Então, vejam, se a gente, né, aí que está toda a mecanística, se você bloqueia a ação dessas enzimas, você não vai ter nada disso que vocês estão vendo. E toda a inflamação não acontece. Ah, Rodrigo, então eles atrapalham a reconstrução? Por esse ponto de vista, sim. Mas quem que quer sentir dor, né, pessoal? Então, sai por aí perguntando, né? Quem que não gosta de um analgésico, né? Então, ninguém gosta de sentir dor. Então, por isso que eles são muito utilizados. Ninguém gosta de estar com edema, tá com inchaço lá, perda de função, principalmente em articulações,
Quantas pessoas não sofrem aí, né, com articulações, com desgastes de cartilagem nas articulações, principalmente então joelho, tornozelo, na mão, no punho, né, na coluna vertebral. Então são fármacos muito utilizados, sim, tá bom? Então, como que se dá, né, o efeito de bloqueio? Lembra que eu falei para vocês que é na ionização? Olha lá, ó. Na ionização, então nós temos aqui a COX, que é a enzima. Então, o ácido acetilsalicílico, ele vai fazer o quê? Ele vai ionizar, ó, ele vai ceder o hidrogênio, tá vendo? Para essas posições na COX e nós vamos ter uma inibição irreversível. Então, esse hidrogênio, ele vai bem no sítio ativo da enzima, tá vendo? E aí você está bloqueado a enzima. A enzima não serve mais. Então, somente quando, né, as células ali teciduais produzirem novas enzimas, que vai ter esse efeito, tá? Então, vejo que todo o anti-inflamatório que a gente vem discutindo lá, o sítio de ação é quem? O grupamento carboxílico, é o ácido carboxílico. Então, não tem como você pensar num anti-inflamatório sem que ele não tenha um grupamento ácido carboxílico na molécula, porque vai ser esse grupamento ácido carboxílico que vai ceder o hidrogênio livre, o íon hidrogênio, que vai bloquear o sítio ativo da COX, tanto da 1 quanto da 2. O problema que eu venho falando é bloquear a 1, porque a 1 é constitutiva. Ela é necessária para os processos fisiológicos do nosso organismo. Né? O diclofenaco, olha lá, o grupamento carboxílico está aqui, então no caso daí vai ser com esse hidrogênio, e nós vamos ter os metabólitos ativos dele. Ó. Vejam que todos eles com hidroxila são ativos, e o último, ele vai ter 2 hidroxilas para melhorar o quê? Aumentar a hidrossolubilidade. Quem que é responsável por isso? O fígado. Então, lá no fígado, nas reações de fase 1 e 2. Tá bom? Então, tudo vai acontecer lá no fígado por oxidações. Então, nós vamos oxidar todas as moléculas para elas poderem ser eliminadas pela urina. Olha a indometacina. Mesma coisa. Então, tudo por reações de glicoronidação, né? Que é o ácido glicorunídico, que é o intermediário. Glicorunídico, tá? Ele é um intermediário que ocorre lá no fígado, e nós vamos tendo reações, tudo por reações de hidrólise, para deixar ele mais o quê? Hidrossolúvel, tá? Mas eles são o quê? Vejam que são fármacos que sim prejudicam o fígado ao longo prazo. Então, quem tem um uso crônico de anti-inflamatório tem que ficar atento com a saúde do fígado, porque são muitas reações de hidrólise, de oxidação que acontecem e vão desgastando o tecido, por assim dizer. O ibuprofeno também, ó, olha o acoplamento, tá vendo? Então, esse aqui é o ibuprofeno, tá vendo? Olha o acoplamento de quantas hidroxilas para deixar ele mais o quê? Hidrossolúvel. O problema, qual que é? É que você vai ter os metabólitos ativos. Então, essas moléculas, elas vão para o sangue e elas continuam um pouco ativas. Então, enquanto elas não se tornarem muito hidrossolúveis, elas podem fazer efeito no organismo. É a mesma coisa dos ansiolíticos, lá atrás que a gente estava conversando. Ah lá, o paracetamol, que lá nos Estados Unidos, ele está por 1 para ser proibido, porque ele é hepatotóxico, olha só, né? E é dado para criança, né, pessoal? É dado para criança. Então, qual é o metabólito tóxico, né? O metabólito tóxico é a S-glutationa. É esse metabólito aqui que ele se liga com o quê? Lá nos ácidos nucleicos nas células.
Tá vendo? Há uma expectativa de que a N-acetilcisteína ela possa agir como um adjuvante para fazer o quê? Para retirar com mais facilidade esses metabólitos ativos, né? Esses metabólitos tóxicos do paracetamol do fígado, tá vendo? Então, não se está muito bem comprovado ainda, mas há essa suspeita, né? Que a N-acetilcisteína, que está lá no famoso Fluimucil, ajuda, né, nessa hepatoproteção para o uso do paracetamol. Mas se a gente vê, né, quando nós estávamos lá atrás com aquela epidemia, né, de dengue, que não passou, né, a dengue está aí, qual que é o mecanismo, qual que é o medicamento recomendado para a dengue? O paracetamol, tá vendo? E o que que se dá para criança, para antipirético? Paracetamol. Então, olha, coitado da criança, um fígado tão jovenzinho, já recebendo esses fármacos que são tóxicos, tá vendo? E essa foi a nossa aula de anti-inflamatórios, pessoal. Alguém quer perguntar alguma coisa? A Melissa foi embora. Do Márcio e da Adriana. Ah, a Melissa voltou. Não, pessoal? Ninguém quer perguntar nada? Acho que não. Bom, pessoal, então era isso. Do que nós tínhamos do nosso conteúdo de química farmacêutica, é esse. Uma pena que o pessoal não teve aderência, tá? As aulas estão gravadas. Fale para o pessoal ver, estudar para a nossa prova, então, tá bom? Então, recapitulando, para a nossa prova, nós vamos ter 10 questões, vão estar no AVA, já vou deixar ela aberta desde quinta-feira, tá bom? Para vocês fazerem com calma, vão ter a sexta-feira toda para fazer, quinta à noite, tá? Então, façam com calma, e aí no sábado eu já tenho que lançar as notas. Não esquece, eu vou mandar mensagem avisando o pessoal, né? Mas não esquece, pessoal, de clicar lá, terminar e enviar tudo, tá bom? Porque se você não clicar em terminar e enviar, a prova fica lá, tá? A prova fica lá e aí vai fechar o tempo e você não vai ficar com nota. E vai ficar de segunda chamada de bobeira, tá bom? Então, fiquem atentos a isso daí. E aviso o pessoal, mas até sexta-feira eu falo, tá? Trouxe o melhor para vocês, pessoal. Para a prova, desde o encontro lá, desde latenciação, né? 7, 8, modificações moleculares. Então, se você vê os slides, vê as aulas gravadas, fazer os exercícios de novo lá da formativa, né? Que nós temos lá também no pós-aula, você vai tirar de letra a nossa prova. Não inventei nada. Não inventei nada para a prova, tá bom? Trouxe o melhor para vocês da química farmacêutica, ainda tem um universo para se falar, né? A pandemia atrapalhou tudo, mas quero agradecer aí, pessoal, aos que sempre estavam aí nas sextas, tá? E é isso. Boa prova para vocês semana que vem. Nós não vamos entrar mais com aula, essa aqui é a nossa última, tá? Passou rápido até esse semestre, foi tudo truculento, né? E espero que semestre que vem volte presencial, que a gente volte a se reencontrar, tá? É isso. Sucesso para quem está aí no final já, tá bom? Certo. E vocês têm mais semestres ainda, não tem? Tem mais um só? Tem mais 2 semestres. 2, né? E eu tenho mais 3. Tá. Então vamos ver o que vai ter de aula, vamos ver o que acontece para semestre que vem. Espero que a gente volte presencial, né? Eu espero, mas vamos aguardar. Vamos ver o que vai acontecer, tá bom, gente? E obrigado aí. Agora vocês estão livres às sextas. Ei, beleza. Tá? E avisa a galera dessa mecanística aí da prova no AVA, tá bom? Vocês vão fazer outras provas
Vocês já vão estar habituados e a nossa vai ser do mesmo jeito, tá? E obrigadão, então. Certo. Bom Natal, bom Ano Novo, até ano que vem agora, né? Bota pra gente. Isso aí. Bom final de ano para vocês, né? Que vai dar tudo certo ano que vem. Tá bom, professor. Obrigada por tudo, tá? Bom final de... Obrigada. Fiquem com Deus aí. Ah, a aula tá gravada, eu tô parando a gravação. Quiserem ver de novo, fala pro pessoal ver de novo.